Olá, tudo bem com vocês? Desejo que sim. O meu nome é Camila Moraes, eu sou instrutora de yoga e hoje eu venho aqui para trazer para vocês algumas lições que a gente trabalha dentro do yoga que são abordadas no filme O Rei Leão. Para quem não sabe, o filme O Rei Leão é considerado um filme infantil que existe há quase 30 anos. Eu, particularmente, sou apaixonada por esse filme e eu vejo bastante comentários na internet, então eu acredito que essa opinião não seja só minha. Esse filme traz diversas lições de vida. Mas o que pouca gente fala, ou que eu nunca vi ninguém falar, é que algumas lições que a gente aprende no filme O Rei Leão são lições fundamentais dentro do yoga. E eu quero que vocês conheçam um pouco dessas lições e talvez, se você não olhou o filme ainda, você olhe e aprenda muito com ele. E se você já olhou, talvez você volte, assista de novo e se dê conta que realmente essas lições têm tudo a ver com o yoga e você aprenda novas coisas com esse filme. Eu já olhei diversas vezes, a gente é muito viciado nesse filme na minha família, então a gente assistiu já diversas vezes, eu e meus irmãos, e a gente nunca enjoa e a gente sempre aprende uma coisa nova. Mas enfim, vamos recapitular um pouquinho do que trata o filme Rei Leão. E se você ainda não assistiu, você vai pegar aqui um pouco do contexto e também alguns spoilers antes de assistir. A história do filme O Rei Leão conta a história de um reino, né? Onde um leão é o rei. E ele tem um filhote. Então já inicia o filme ali, ele mostrando o filhote para todos os animais do reino. Todos os animais estão ali dando as boas-vindas, né, ao novo herdeiro do trono, ao futuro rei. Nessa família também tem o tio Scar, que ele não aceita muito bem que o irmão seja o rei, né? E que ele, com a chegada do sobrinho, as chances dele se tornar o rei, né? Se tornar herdeiro do trono, diminuem bastante. Então ele não se conforma ali com o nascimento do sobrinho. Paralelo a isso, conta a história do Timão, que é um suricato, que ele não consegue se sentir à vontade, se sentir em casa dentro do lugar onde ele vive, né, da sociedade. Então traz uma questão ali social bem importante, bem forte, né, que é a questão do suricato, que ele não se sente em casa onde ele está. O lugar é fora daqui, mãe. Eu posso não saber exatamente onde. Se é longe, mas eu tenho que ir. Então ele decide sair em busca de um lugar ou de algo que traga a plenitude, a paz, né, interior que ele deseja, algo que ele sinta parte realmente. O Timão sai na aventura dele ali em busca de um lar dos sonhos, que ele considera o lar dos sonhos, um lugar onde ele vai, né, encontrar a felicidade genuína, e se depara com o Pumba, que é um javali que também não se dá bem socialmente onde ele convive. Na verdade, ele é bem isolado, bem sozinho, porque ele tem um problema de soltar pums. E aí os animais fogem dele, diz que o odor dele é terrível, enfim. E aí ele tá bem sozinho, os dois se encontram e começam ali uma amizade e uma aventura em busca do lar dos sonhos do Timão. E desde o início, assim, né, eu acho que aborda esse tema, assim, da amizade do Timão e Pumba, aborda mais no filme 3, né, o Hakuna Matata. Mas as lições, assim, dos dois se englobam, quem assistiu um tem que assistir o outro, tá? Fica a dica pra vocês. Enquanto isso, lá no reino, o tio Scar apronta mil e uma coisa pra tirar o sobrinho da jogada. Até que em uma dessas aventuras terríveis do tio Scar pra se tornar o rei, né? Ele acaba colocando o sobrinho em perigo e falando pro Mufasa, que é o irmão, né, o rei, que o filho dele estava em perigo, que ele precisava ir lá correndo se salvar. E o Mufasa, na tentativa de salvar o filho, acaba se colocando em perigo também e acaba morrendo. E isso é bem no início do filme, então a gente já fica tipo, esse filme é infantil e tá rolando isso. Sim. Tio Scar é bem malvado. E então o Scar chega ali na hora que o Mufasa morreu e tudo, e em vez de ele acolher o sobrinho que tá vendo toda aquela cena, viu o pai cair ali, né, e morrer, enfim, assistam pra ver como que ele morreu, ele fala pro sobrinho que a culpa é dele, dá a entender que, meu Deus, Simba, o que você fez? Olha aí, seu pai morreu e a culpa é sua. E aí o Simba fica apavorado, ele é só uma criança, e ele, meu Deus, tio, o que eu faço? E o tio, fingindo, né, maior das boas intenções, fala, foge, Simba, foge. E o Simba dá no pé. Só que no que o Simba foge, o Scar, que era amigo das hienas, que ali no filme vai explicar um pouquinho mais, as hienas e o reino não
não eram muito amigos, não eram muito próximos. Mas enfim. Então o Scar fala para as hienas, o Scar tinha uma aliança com essas hienas, e ele fala, vão lá e acabem com o leão, né? Devorem ele. E ele foge das hienas, e fugindo das hienas ele consegue escapar. Só que as hienas não contam pro Scar que deixaram ele escapar. E acabam deixando subentendido que haviam, né, feito o serviço que o Scar tinha mandado. E nisso, o Simba, já exausto de fugir das hienas, né, e ter passado por tantos perigos, ver o pai morrer, enfim, ele acaba adormecendo em algum lugar, que Timão e Pumba acabam o encontrando ali na busca do Lar dos Sonhos. Timão e Pumba se deparam com o Simba ali e acham que ele tá morto. E já de cara, o Pumba, muito prestativo, sempre pensando no bem-estar dos outros, já fala, Timão, a gente tem que ajudar ele, vamos ficar com ele. E aí o Timão, né, já pensando nele mesmo, não, mas peraí, né, ele é um carnívoro. Imagina a gente se juntar com um carnívoro e ele vai crescer e vai querer nos atacar. E o Pumba, já mais ali otimista, né, falou, não, mas ele pode ficar do nosso lado. E aí o Timão, bem esperto, falou, isso, ele pode ficar do nosso lado e aí a gente vai ter um carnívoro, né, pra nos proteger. E eles acolhem o Simba. E ali eles acabam criando o Simba, né, ensinando pro Simba os seus costumes. Eles acabam encontrando o Lar dos Sonhos e mostram tudo pro Simba, ensinam a filosofia de vida deles. E ensinam ele a comer insetos, né? E eles também comem insetos, então eles ensinam o Simba a comer insetos para não se tornar carnívoro e, né, acabar atacando eles ali. E nisso o Scar toma conta do reino, porque, né, o sobrinho morreu. Ele fala que o sobrinho morreu porque ele não sabe que o Simba escapou. Falou que o Mufasa morreu, então o herdeiro legítimo seria ele. E ele começa ali a, né, se tornar o rei. Nesse domínio do trono, ele acaba fazendo essa aliança com as hienas e trazendo as hienas para o reino. E as leoas ficam no começo apavoradas, mas enfim, seguem fazendo o que o rei, né, está ordenando. E seguem caçando, e caçando demasiadamente, porque as hienas não comiam só o que era necessário para se alimentar, elas comiam além. Então, elas caçaram tanto que a maioria das manadas se afastaram e acabou ficando assim, sem comida, já não tinha mais nada o que eles comerem. Então, uma das leoas, né, questiona até o Scar, né, o que vão fazer, as hienas também, né, não tem comida. E uma leoa, que é amiga do Simba, que era pequenininha também quando o Simba desapareceu, foge para buscar ajuda ou buscar comida, né, porque na verdade as leoas que fazem, né, a caça. E nessa busca de comida, busca de ajuda, ela acaba se deparando com o Pumba e ela tenta atacar o Pumba, achando, né, que ele poderia ser uma presa fácil. E nisso o Simba aparece para salvar o Pumba. E eles começam ali numa luta e eles percebem que eram os amigos de infância. Então eles ficam, meu Deus, reencontro total. E aí a Nala, né, que é essa amiga do Simba, acaba contando tudo o que aconteceu lá no reino, né, que depois que ele sumiu, o Scar tomou conta do reino e aí fez aliança com as hienas, estava destruindo com o reino e eles estavam já morrendo de fome. E aí o Simba, né, fica dividido naquela, né, a família que ele tem agora e a família que ele tinha, mas decide voltar e tomar conta do trono que era dele. Nesse momento, assim, tem uma parte que eu gosto muito, que é a minha parte favorita do filme, que se não me engano é no Rei Leão 3, Hakuna Matata, que é o meu favorito. Aparece um macaco, tá? Esse macaco, acho que é Rafiki o nome dele, fugiu agora. Mas esse macaco, eu digo que ele é o instrutor de yoga da turma ali, né? Além de fazer umas posturinhas de yoga ali, ele sempre tem uma palavra pra dar aquele norte, né? Ele não dá a resposta, mas ele mostra o caminho, ele mostra a luz ali. E aí, naquele processo de autoconhecimento, os animais acabam seguindo, né, o caminho correto ali, o caminho que ele mostra, né? Então ele é uma peça importantíssima no filme. Ele aparece assim, não muito, ele não é o personagem principal, mas ele aparece assim em pontos-chave para dar aquela luz que eles precisam. Então, quando a Nala aparece ali e fala por cima o que tá acontecendo no reino, que ele vai lá pra resgatar o reino, ele fala ali pro Timão e Pumba que tá indo, né? E o Pumba, como eu disse desde o começo, já se mostrando prestativo, fala, não, Timão, nós temos que ajudar.
E o Timão fica indignado, poxa, olha tudo que a gente passou, porque eles passaram alguns perrengues também, até encontrar o Lar dos Sonhos, né, eles passaram por muitas coisas. Então ele fala, não, olha tudo que eu passei, larguei toda a minha família, minha casa, passei por tudo isso pra encontrar o Lar dos meus sonhos e agora eu vou abandonar porque o Simba tá com problema lá com o tio dele, eu não, vou ficar aqui na minha. E o Pumba diz, não, mas eu vou, né, meu amigo, eu vou ajudar. E pá, fica o Timão sozinho ali no Lar dos Sonhos. E aí ele começa a fazer as coisas que eles faziam juntos, a tentar se procurar diversão, e ele não consegue, assim, tipo, perdeu totalmente a graça o Lar dos Sonhos. E aí ele tá ali pensativo, se sentindo solitário, e aparece o macaco. Essa parte é a minha parte favorita do filme. E aí o macaco pergunta pra ele, e aí, encontrou o Lar dos Sonhos? Porque lá no começo ele encontra o macaco e ele fala que ele tava buscando alguma coisa assim perfeita, né? Onde ele pudesse viver em paz. E o macaco diz, ah, tu quer o Lar dos Sonhos? O lar dos seus sonhos está além do que você vê. Olha além do que você vê. E ele dá essa metáfora, né, pro Timão, e o Timão vai seguindo sempre, além do que eu vejo, além do que eu vejo. Então ele encontra um lar, aí ele fala, além do que eu vejo, daí não é aquele lar, e ele vai indo, até que ele encontra, né, esse lugar que era o lar dos sonhos aí. E aí o macaco ressurge e pergunta, tá, e aí, tu encontrou o lar dos seus sonhos? Ele, ah, encontrei. E era tudo aquilo que tu imaginava? Era. E os teus amigos? Daí o Timão começa a refletir, né? Bah, ele encontrou tudo que ele precisava, mas ele tava com os amigos dele. E agora o Lar dos Sonhos já não era mais como antes. Então ele fala, né? Eu encontrei o meu Hakuna Matata, que eu já vou explicar pra vocês. Mas meus amigos se foram. E aí ele para um pouquinho e pensa, né? E o meu Hakuna Matata foi com eles. E aí ele se toca que o Lar dos Sonhos não era onde ele estava, mas sim com quem ele estava. E vai lá pra ajudar o Simba consegue, né, falar pra família que não foi ele que matou o pai, a verdade, né, vem à tona. O tio Scar se dá mal lá com as hienas, porque ele, jogando ali, jogando aqui, falou mal das hienas, e aí vira aquela coisa, mas enfim, o Simba consegue reassumir o trono, consegue estabelecer a paz. Timão e Pumba vêm morar com ele. O Timão mostra pra família dele lá, os suricatos, o lar que ele tinha encontrado e que lá tem muito mais paz porque eles não precisam ficar cavando túneis e fugindo das hienas, enfim. E acaba aquele final espetacular do meus filmes favoritos, que é o Felizes para Sempre, que é o que todo mundo busca, né? Eu não sei se foi assim, se é uma coisa implantada da sociedade, se é uma coisa implantada assim que a gente viu muito em filme, que tudo acaba em felizes para sempre, então a gente sempre busca um felizes para sempre no fim, né? Tipo, vai acabar, eu vou viver toda a minha vida e no fim vai ser felizes para sempre. Mas a gente fica esperando esse felizes para sempre. E aí que entra as lições que tem no yoga, que também tem no filme O Rei Leão. A lição principal deles, a lição mais importante, é o Hakuna Matata, que para eles significa viver sem problemas. Então é isso que eles buscam no filme, é isso que eles depois aprendem a viver, né, sem problemas, e mostram para o Simba também como é viver sem problemas. E essa é a filosofia do yoga, é o viver sem problemas. Mas aí a gente fala, é possível viver sem problemas em meio ao caos? E eu digo pra você, sim, é possível. Porque no filme mostra o Timão e o Pumba e o Simba e todas as histórias que vão aparecendo e que eles estão buscando o viver sem problemas, eles estão passando por problemas. Então o Timão passa o filme todo falando, eu preciso ver além do que eu vejo pra encontrar o lar dos sonhos. Mas sempre que ele chegava, ele tinha que ver além do que ele via. Então ele nunca chegava realmente no lugar. E quando ele chegou, que estava perfeito, que ele achou que ele não ia mais ter nenhum problema, surgiu o Simba. E aí o Simba eles tiveram que criar. E no filme 3 mostra bem, assim, os perrengues que é criar uma criança. Ele acordava de madrugada, tinha que dormir junto com ele, sabe? E assim foi indo. Então foi surgindo outros problemas. E depois, quando ele achou que estava tudo em paz, o Simba estava criado. Agora sim, né? Simba criado, tudo, estamos protegidos no lar dos sonhos. O Simba teve que voltar pro reino. E aí ele percebeu, sabe, que não era ali. Então essa busca que a gente tem pelo Felizes para Sempre, pelo Hakuna Matata, é uma busca que a gente nunca vai alcançar, porque ela já está aqui. Então o estar aqui já é viver sem problemas. E aí entra a próxima lição do filme, que é deixar o passado para trás. Quando o Timão e Pumba encontram o Simba, eles falam,
deixa esses problemas pra trás, né? O que tu foi não é o que tu é agora. E agora tu pode viver aqui com a gente sem problemas. E tu pode ressignificar a tua vida. E deixar de comer um antílope pra comer um inseto. E então eles ensinam isso, né? Pro Simba, que viver sem problemas é tu tá com quem tu ama, onde tu está, e tu aceitar o agora, né? A próxima lição que eu vou falar pra vocês é a impermanência das coisas, que é o que eu falei aqui o tempo todo, né? Que o Timão e o Pumba, eles tiveram os problemas o tempo todo, eles passaram vários perrengues até achar o lar dos sonhos. E depois eles não tinham mais o lar dos sonhos, que eles tinham que estar com o Simba. E o Simba também passou todo aquele problema na infância, depois encontrou uma paz, alguém que, né, pessoas que cuidavam dele, que ele poderia viver sem problemas. E aí surge alguém lá do passado e traz à tona que ele precisa voltar, precisa encarar de novo tudo aquilo. Então, as coisas são impermanentes e a gente pode ter o nosso Hakuna Matata, o nosso Felizes para Sempre, no aqui e no agora, mas a gente tem que entender que nada é permanente, sabe? E se a gente aprender isso, isso não vai mais ser um problema, porque eu vou estar aqui de boa, né? Não tem problema nenhum e vai surgir um problema, mas para mim não vai ser problema, porque eu já sabia que nada era permanente. Então, sabendo dessa impermanência, aceitando isso, a gente consegue até diante dos problemas, resolver outro problema, né? Então, e assim vai indo. Essa impermanência é uma coisa que permeia nossas vidas, não tem como fugir disso, né? E no filme Rei Leão trabalha bem isso, né? As coisas, elas podem estar sempre mudando. E isso é maravilhoso, né? Porque imagina se fosse assim, se for ruim no começo, vai ser ruim do começo ao fim, né? Nem sempre vai dar sorte de ser bom no começo. Então, que bom que as coisas sempre mudam. E eu tenho certeza que se a gente parar pra analisar e olhar o filme de novo, que nem eu disse, né, cada momento que a gente tá passando na nossa vida, se a gente olhar uma coisa de novo, ela já mudou e já significou outra coisa pra nós, ou já nos ensinou outra coisa, ou uma coisa a mais, né, uma coisa que a gente tinha deixado passar despercebido. Então isso é com uma música, quando tu escuta a segunda vez, isso é com um livro, isso é com um filme, seja o que for, né, tu vai ter uma outra percepção daquilo. Então eu tenho certeza que se eu olhar hoje novamente todos os filmes do Rei Leão, eu vou tirar outras lições do filme. Mas eu acredito que essas são as lições mais importantes, é da impermanência das coisas, a gente aceitar as coisas como elas são, né? Não que a gente não tenha que buscar o nosso lar dos sonhos, a gente tá sempre nessa busca constante, todo dia, a todo momento, porque eu tô aqui conversando com vocês, daqui a pouco pode, cair um temporal, entendeu? E eu vou ter que lidar com essa situação. Então, as coisas estão o tempo todo mudando e a gente está sempre aprendendo com elas. E isso é a palavra-chave, é todo o dia a gente estar em busca, a todo instante a gente está em busca desse felizes para sempre, desse Hakuna Matata, desse viver sem problemas. O viver sem problemas, ele é um trabalho difícil, muito difícil. Se eu falasse pra vocês que era fácil, eu estaria mentindo. É muito difícil, né? E a gente aceitar a impermanência das coisas torna um pouco mais fácil esse processo. Mas a gente vai estar buscando a cada instante. E a qualquer momento eu vou estar à prova, a qualquer momento tudo pode mudar, a qualquer momento qualquer coisa pode acontecer. Mas se a gente estiver preparado para isso, se a gente aceitar isso, aceitar que nada é permanente e que tudo acaba, seja bom ou seja ruim, né? Tudo acaba e se tem vida acaba também. Que nem eu falei pra vocês logo ali no começo do filme, né? O Simba já perde o pai e a mãe do Simba, né, acaba perdendo o marido e o filho, e todo o reino perde 2 reis, enfim. Então são muitas perdas ali já no início do filme, né? E o Timão que abre mão da família, e o Pumba que não tem ninguém por ele, e a família do Timão, a mãe dele fica arrasada quando ele decide ir embora. Ela não aceita que, como assim, né? Tu tá aqui com a tua mãe na tua casa e tu não se sente em casa. Então eu acho que o filme aborda muito, assim, bem esses dilemas da vida, tem muitas mais lições também que dá pra gente tirar, e trabalha também essa filosofia aí do yoga, que a gente, né, na nossa incessante busca pelo nosso Hakuna Matata, e naquela aceitação de que para ter o nosso Hakuna Matata a gente tem que aceitar que nada é permanente, né? E o nosso Hakuna Matata, ele vai estar dentro da gente. Então se eu estou aqui de boa, tudo na minha volta vai estar de boa, né? Então, uma frase que eu sempre falo, que eu utilizo muito, é que ninguém tem o dom de nos tirar a paz, ninguém tem o dom de nos irritar ou de causar nenhum sentimento, isso está dentro da gente. Então, no momento que a gente entende e trabalha isso diariamente, todo instante, a gente consegue sim o nosso Hakuna Matata.
E quanto mais a gente puder contagiar as pessoas com esse Hakuna Matata, ensinar isso para elas e mostrar como a gente conseguiu, mostrar o nosso caminho, mais pessoas Hakuna Matata vai ter. Então a gente vai ter menos chance de alguém acionar aquele gatilho que nos deixa frustrado ou irritado ou fora do nosso equilíbrio, da nossa paz, né? Porque a gente adora culpabilizar o outro, né? Terceirizar a culpa e falar, não, mas o fulano me irritou. Mas se eu tiver de boa e se eu tiver passado para quem tá na minha volta, assim, né? Claro, a gente não vai poder mudar o outro, né? Mas a gente às vezes influencia na mudança. Então, se eu começar a tratar o outro com mais amor, ele vai me tratar com mais amor. E aí não vai ativar o meu gatilho que me deixa triste ou irritado, entende? Então, eu acho que isso é um grande ciclo. Ah, e essa é uma lição também que a gente aprende no Rei Leão, que é o ciclo, que eles falam muito sobre o ciclo da vida, né? Então, o Mufasa, o pai do Simba, ali nos primeiros momentos, os primeiros minutos do filme, ele mostra o reino, né, pro Simba, e ele fala do ciclo da vida, né, que o antílope come a grama e o leão come o antílope, e o leão morre e ele vai pra terra, né, fica ali e ele vira grama, e aí o antílope come a grama. Então, tipo, é um grande ciclo e a gente tá sempre aí neste ciclo, né? Seja no ciclo da vida do filme, no ciclo né, da cadeia alimentar, enfim, comparando uma coisa a outra, a gente também vive um ciclo na nossa vida. Enquanto a gente souber lidar com isso, entender e aceitar isso, a gente vai ter o nosso Hakuna Matata em qualquer momento, onde quer que a gente esteja. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho aí das lições que temos no yoga e também no filme Rei Leão. Espero que vocês tenham gostado dessa semelhança, né, dessa sinopse aí do filme também, que eu acabei passando vários spoilers. E se você gostou, não esquece de curtir, de deixar seu comentário. Se não assistiu o filme ainda, vai lá e assiste. Ou se bateu aquela vontadezinha de assistir de novo, assiste, vem aqui no comentário falar as lições que você já tinha aprendido, as novas que você aprendeu, enfim. Um grande abraço e espero que tenha ajudado vocês.